A noite chegou, e com ela vem também a oportunidade de silenciar o coração, de deixar que a palavra de Deus fale mais alto do que os ruídos da mente. Talvez você esteja cansado, ansioso, preocupado com o amanhã ou se sentindo sozinho diante das tempestades da vida. É justamente nesse cenário que um dos episódios mais marcantes do Evangelho pode se tornar bálsamo para a sua alma. O dia em que Jesus estava no barco com os discípulos, no meio do mar da Galileia, e dormia enquanto uma grande tempestade o cercava. Esse episódio, registrado em Marcos 4:35-41, é carregado de detalhes que nos revelam não apenas o poder de Jesus sobre a natureza, mas também o quanto ele deseja nos ensinar sobre confiança, fé e descanso nele. A cena é tão humana e ao mesmo tempo tão divina. De um lado, discípulos aflitos, desesperados, com medo de morrer. Do outro, Jesus dormindo. Que contraste! Mas é nesse contraste que se revela uma das lições mais profundas da vida espiritual. Quando a tempestade grita, Deus ainda reina em silêncio. Imagine a cena. O mar da Galileia, conhecido por suas mudanças repentinas de clima, se agita violentamente. As ondas parecem engolir o barco, o vento uiva sem piedade, a noite cobre tudo com uma escuridão ameaçadora. Os discípulos, muitos deles pescadores experientes, homens acostumados ao mar, sentem que não têm mais controle da situação. O medo se apodera de seus corações e eles chegam ao limite. É nesse momento que eles olham para Jesus e o veem, dormindo sobre uma almofada. Como pode? Como ele consegue descansar em meio ao caos? Essa pergunta ecoa nos discípulos e ecoa em nós ainda hoje. Porque muitas vezes a vida parece um barco sacudido por ventos contrários. As ondas das preocupações nos atingem sem parar. Contas a pagar, saúde abalada, família em conflito, incerteza sobre o futuro. E no meio desse cenário, olhamos para o céu e pensamos: Deus, o Senhor está dormindo? Não está vendo o que estou passando? Não se importa que eu pereça? Esse é exatamente o clamor dos discípulos. Mestre, não te importa que pereçamos? Marcos 4:38. E talvez seja o seu clamor hoje. Talvez você esteja perguntando: Senhor, não vês as minhas lágrimas? Não percebes o peso que carrego? Não escutas o silêncio dolorido da minha alma? Mas a resposta de Jesus àquela tempestade nos revela algo extraordinário. Ele se levanta, repreende o vento e diz ao mar: cala-te, aquieta-te. E imediatamente o vento cessou e fez-se grande bonança. Então ele olha para os discípulos e pergunta: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Essa pergunta atravessa os séculos e chega até nós hoje. Por que temos tão pouca fé? Por que deixamos que o medo fale mais alto do que a presença de Jesus? A verdade é que, se ele está no barco, não importa o tamanho da tempestade. Jesus dormia, não porque ignorava o sofrimento dos discípulos, mas porque sabia que nada poderia sair do controle de Deus. O mar, que parecia ameaçador, estava sob a autoridade dele. O vento que soprava impiedoso respondia à sua voz. O barco não estava à deriva, estava carregando o Criador do universo. E se o Criador estava no barco, não havia motivo para pânico. Agora pense em sua própria vida. Quantas vezes você se sentiu como os discípulos, com a impressão de que Deus estava em silêncio diante do seu desespero? Quantas vezes o sono de Jesus pareceu indiferença, quando na verdade era demonstração de autoridade e confiança plena no Pai? Esse silêncio não significa ausência, mas domínio. Ele não precisa se desesperar, porque tudo está em suas mãos. A palavra nos lembra em Isaías 26:3. Tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Essa paz não é ausência de tempestade, mas presença de confiança.
É saber que, ainda que tudo ao redor esteja em caos, dentro de você pode haver calma, porque sua mente está firmada em Deus. E é aqui que aprendemos a grande lição. A confiança em Deus não se manifesta apenas quando tudo está bem, mas principalmente quando tudo parece ruir. A verdadeira fé não é aquela que só louva após o milagre, mas a que descansa antes mesmo de vê-lo. Jesus dormindo no barco é o maior exemplo de descanso confiante. Ele sabia que nada poderia abalar o plano de Deus. Da mesma forma, você pode descansar, porque nada pode frustrar os planos do Senhor para a sua vida. Talvez você esteja atravessando noites difíceis, sem conseguir dormir. A mente acelerada, o coração apertado, o corpo cansado. Você olha para o amanhã e sente medo do que pode acontecer. Mas a mensagem de hoje é simples e poderosa. Se Jesus está no barco da sua vida, você pode descansar. Ele continua sendo o mesmo que acalmou o mar da Galileia, e ele também pode acalmar os ventos que sopram dentro de você. Em Salmo 4:8 está escrito: "Em paz me deito e logo adormeço, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança." Esse versículo é um convite, um lembrete de que não são as circunstâncias que definem a paz do seu coração, mas a presença de Deus. Quando você se entrega ao cuidado dele, pode dormir tranquilo, porque sabe que ele não dorme. O salmista também declarou: "Eis que não dormitará, nem dormirá o guarda de Israel." Salmo 121:4. Ou seja, enquanto você descansa, Deus continua trabalhando. Faça desta noite um exercício de confiança. Respire fundo e diga: "Senhor, eu não tenho controle sobre tudo, mas eu sei que tu tens. Por isso, eu descanso em ti." Ore comigo agora. Pai amado, nesta noite eu entrego nas tuas mãos todas as tempestades da minha vida. O medo, a ansiedade, a solidão, as preocupações com o futuro. Tudo eu coloco diante de ti. Ensina-me a descansar como Jesus descansou no barco, mesmo em meio ao vento e às ondas. Que o teu Espírito Santo acalme o meu coração e me faça confiar que o Senhor está comigo em todo o tempo. Eu recebo a tua paz, Senhor, a paz que excede todo o entendimento, em nome de Jesus. Amém. Querido, não esqueça, Jesus está no barco. Ele não te abandonou, ele não se esqueceu de você. O silêncio dele não é ausência, mas ensino. Acalme sua alma, porque o mar obedece à voz do Mestre. Durma com essa certeza. Você é amado, cuidado e sustentado por Deus. A tempestade pode até rugir, mas ela não tem a última palavra. O último decreto vem do Senhor, e ele já declarou: "Eu estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos." Boa noite. Que a paz do Senhor encha o seu coração e que você durma com confiança, sabendo que, se Jesus está no barco, tudo vai ficar bem.